Olá, galerinha. Vamos dar continuidade ao conteúdo de função exponencial falando de gráfico. Inicialmente, vamos tomar aqui o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Observe que a base aqui vale 2. E só recapitulando, os valores de a, né, nós vimos que variavam, eram maiores do que 0 e diferentes de 1. Então, a gente localiza os valores 0 e 1 e o a assumindo, né, todos esses valores. Então, vamos pegar inicialmente um valor de a que esteja nesse intervalo. Certo? Para isso, nós vamos atribuir alguns valores de x. E aí, para obter a imagem desses valores, você substitui eles na função, né? Então, por exemplo, f de menos 2 é igual a 2 elevado a menos 2. E aí, por propriedade de potenciação, você sabe que isso é 1 sobre 2 elevado a 2, que é 1/4. Tá? Como está lá. Esses valores, né, determinam o seguinte par ordenado. Menos 2, 1/4. Tá? Que eu vou localizar no gráfico. Continuando fazendo essas contas, você vai ter que a imagem de menos 1 é meio, a imagem de 0 é 1. Este ponto aqui merece uma observação, porque é justamente onde o gráfico vai fazer a intersecção, certo? Secção com o eixo OY, o eixo Y. Tá? Então, sempre observar essa questão da função exponencial, que o gráfico, né, intersecta o eixo OY justamente nesse ponto de ordenada 1. Tá? Então, toda vez que você for fazer o gráfico de uma função exponencial, é interessante que você pegue valores inteiros próximos desse valor zero, né, se você tem uma função desse tipo. Enfim, continuando, você tem a imagem de 1 igual a 2, a imagem de 2 igual a 4, a imagem de 3 igual a 8. Então, quando eu localizo os pontos no sistema de coordenadas x, o, y, você tem aqui os pontinhos determinados. Tá? Então, uma curva que vai passar por esses pontos é chamada de curva exponencial. Tá? Aqui fica mais claro, né, o domínio dessa função. Está aqui determinado. E a imagem apenas dos reais não negativos e não nulos. Tá? Dando continuidade, vamos tomar agora um valor de A, tá? Que está entre 0 e 1. Né? 1 meio é um valor entre 0 e 1. Então, mais uma vez, vamos atribuir os valores para x, alguns valores para x. E aí, você calcula a imagem desses valores. Então, o g de menos 3, por exemplo, vai ser igual a 1 meio elevado a menos 3. Sabemos que quando eu tenho um expoente inteiro negativo, isso vai ser igual a escrever da seguinte maneira: 1 meio elevado a 3. Então, você vai ter 1 sobre 2 elevado a 3. Uma vez que 1 elevado a 3 é o próprio 1. Então, isso é o mesmo que 1 sobre 1/8. E aí você sabe, né, que quando tem uma fração no denominador, você repete o numerador da fração e multiplica pelo inverso multiplicativo da fração do denominador. Então, o inverso multiplicativo é 8 sobre 1. Então, isso vai resultar em simplesmente 8, né?
Então, aí, o par ordenado que isso vai gerar vai ser o par ordenado de abscissa menos 3 e ordenada 8. Então, seguindo todas essas continhas, você vai obter que a imagem de menos 2 é 4, menos 1 é 2, de 0 é 1, de 1 é 1 meio e de 2, 1 quarto. Tá? Quando eu localizo aqui no meu sistema de coordenadas, você vai ter que vai passar por esses pontos, essa curva exponencial descendente, observe, né? Ó, que ela está decrescendo. Algumas curiosidades é que sempre o gráfico vai tocar o eixo Y, né, nesse ponto 1, e aqui ele vai crescer infinitamente, mas nunca vai tocar o eixo X. Então, nesse caso aqui, o eixo X também ele é conhecido como uma assíntota. Tá? Não é muito comum falar disso no ensino médio, mas esse eixo Y tem um comportamento de assíntota. Ou seja, o gráfico vai se aproximar do eixo, mas não vai tocar. Aqui, da mesma forma, o domínio são os reais e a imagem, conjunto imagem, são os reais não negativos e não nulos. Crescimento e decrescimento de uma função exponencial. Nós pegamos dois exemplos, um em que o valor de A era 2, né, da base, e um que o valor de A era 1 meio, ou seja, estaria entre 0 e 1. Nesse caso, quando o valor de A for maior do que 1, nós vamos ter uma função dita crescente. O que caracteriza a função crescente? É se você tomar dois pontos, duas abscissas distintas, ou seja, uma maior que a outra, e isso implicar que a imagem de x2 maior que x1. Ou seja, se eu tomar um x2 maior que x1 e isso implicar que o f de x2 é maior que o f de x1 para qualquer dois pontos tomados, essa função ela é dita crescente. E vice-versa, se as imagens forem maiores, duas imagens quaisquer que você tomar, seja f de x2 e f de x1, for maior, desculpa, o f de x2 for maior que o f de x1, isso implicar que x2 é maior que x1, então você também tem a função crescente. Observe que aqui é um sinal de equivalência. Tá? Do contrário, quando você toma um x2 maior do que x1 e isso implica que a imagem de x2 é menor do que a de x1, ou seja, à medida que eu tomo valores maiores de x, as imagens estão diminuindo, então a função vai ser decrescente, ou seja, eu tomei um x2 que é maior que x1 e a imagem de x2 é menor do que a imagem de x1. O f de x1 está acima do f de x2. Tá? Então, nesse caso, você tem a função decrescente. Resumidamente, quando você tiver, o que vai determinar se a função é crescente, uma função exponencial crescente ou decrescente, é o valor da base. Né? Se a base for maior do que 1, a função será crescente. E se a base, né, o valor de A estiver entre 0 e 1, nesse subintervalo, a função será decrescente. Vamos fazer uma questãozinha para colocar em prática aqui nossos conhecimentos. Aqui você tem uma função exponencial desse tipo. Observe que tem uma certa alteração nela, com respeito àquela definição que nós vimos. Aqui a função exponencial está multiplicada por um valor de A e adicionada a um valor B. Então, certamente, o gráfico ele vai sofrer uma translação. Além da translação, vai ter uma certa abertura, né, devido a essa multiplicação por A. Então, observe o gráfico da função f dada, a função f é esta, e determine os valores de A e B. Então, para determinar os valores de A e B, aqui nesse caso, olhando para o gráfico, eu preciso analisar alguns pontos que pertencem ao gráfico. Né? Nós temos dois pontos que pertencem ao gráfico. Então, essa é uma informação valiosa. Tá? Você pode pegar aqui os pares ordenados, né, que pertencem ao gráfico. A gente pode visualizar aqui menos 1, 1, né? O par ordenado de abscissa menos 1 pertence ao gráfico. E
par ordenado 0, menos 1, né? Que é este aqui. Pertence, vamos dizer que eles pertencem ao gráfico de f. Vamos usar essa notação para dizer que pertence ao gráfico de f. Então, com isso, nós vamos substituir na própria função esses pares ordenados, né? E certamente montar um sistema. Ou seja, a imagem, né, f de x vai ser igual a A vezes 3 elevado a menos x mais b. Então, vamos primeiro pegar o primeiro ponto, ou seja, o ponto menos 1, 1. Isso vai implicar no seguinte, que o f de menos 1, que vale 1, né? O f de menos 1 vale 1, vai ser igual a vezes 3 elevado a menos da expressão. Observe que a abscissa vale menos 1, então tomar cuidado com esse jogo de sinal, mais b. Tá? Fazendo de forma mais simplificada, isso vai ser 1 igual a vezes 3 elevado menos com menos, né, que vai dar positivo, e elevado a 1 simplesmente deixa assim, mais b. Então, segura aqui essa equação 1. Tá? Vamos analisar agora o ponto, né, cujo par ordenado é 0, menos 1. Então, quando eu substituo na função, o f de 0 é igual a menos 1. Então, você vai ter a vezes 3 elevado a menos o valor de x, que é 0, mais b. Então, de forma mais resumida, isso vai ser menos 1 igual a vezes 3 elevado a menos 0 é o mesmo que 3 elevado a 0, que é 1, né? Mais b. Então, de forma mais resumida, vamos pegar aqui as duas de forma mais resumida e montar um sistema. Essa aqui é a minha equação 2, né? Da equação, você vai ter que 3a mais b é igual a 1. E da equação 2, você tem que a mais b é igual a menos 1. E aí, resolver um sistema desse não é tão complicado, né? Nós podemos resolver de duas maneiras, que é o método da substituição e da adição. Eu vou inicialmente multiplicar essa segunda equação por menos 1, e aí eu vou transformar no sistema equivalente, que tem a mesma solução. Então, vai ficar 3a mais b igual a 1, e aqui eu vou ter menos a menos b. Quando eu multiplico por menos 1, né, fica positivo. Então, quando você adiciona isso, vai ter 2a igual a 2, logo, né, o valor de a aqui será igual a 1. Consequentemente, o valor de b, podemos pegar a segunda equação, você tem que, o valor de a é 1, então menos 1, a segunda equação, menos 1, menos b igual a 1. Então, isso vai resultar em menos b. Quando eu passo menos 1 para o outro meio, vai positivo. Então, adicionado como fica 2. Consequentemente, b é igual a menos 2. Portanto, vamos sempre, quando você faz essas contas, é interessante você voltar ao questionamento da questão.
A questão quer saber os valores de A e de B. Então, de fato, o A é 1 e B igual a menos 2. Chegando aqui na parte final da explicação, temos que falar de equação exponencial. A equação exponencial nada mais é que toda equação que tem a incógnita no expoente, né, é chamada de equação exponencial. Toda equação que tem uma incógnita no expoente. Então, exemplos aqui, ó. 2 elevado a x igual a 7. Você tem uma incógnita no expoente. Letra B, 5 elevado a x igual a raiz quadrada de 5. Então, você tem uma incógnita no expoente. O mesmo acontece com C e aqui também em D. Basicamente, nós vamos aprender na próxima aula como resolver, né, essa equação. O método mais básico é a gente igualar as bases, né, das potências, e aí, uma vez que as bases são iguais, os expoentes devem ser iguais para que você tenha a igualdade, né, nos casos. Então, esse é um dos métodos, mas na próxima aula nós vamos ver. Então, até lá. Um abraço.